Bom dia, pessoal! Aqui quem fala é o professor Paulo Henrique, de Biologia 2, do Colégio Leonardo da Vinci. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a recombinação gênica das bactérias. Nós vimos na aula ao vivo que as bactérias se reproduzem de forma assexuada, por fissão binária, para aquela bipartição. Ela duplica o seu material genético e depois se divide. Mas como vai acontecer variabilidade dentro da população de bactérias? Nós temos 3 processos importantes para trazer variabilidade, para ter uma recombinação, para ter variabilidade dentro da população de bactérias. Nós temos o processo de transformação, transdução e conjugação. Vamos começar aqui. O processo de transformação é quando uma bactéria assimila moléculas de DNA livres no meio e as incorpora ao seu DNA. Exemplo, eu tenho uma bactéria que por um acaso sofreu uma lise celular. O que é essa lise? Ela foi destruída, ela morreu. Então vamos supor, vem aqui e tenho a destruição dessa membrana plasmática, da parede celular da bactéria, e aí fica livre no meio os fragmentos de DNA. Então olha só, eu representei o DNA dessa bactéria aqui de rosa. Esse DNA está livre aqui no meio, fica esses fragmentos livres, e tem outra bactéria no meio. Percebam, essa outra bactéria, que eu até desenho aqui de verde, ela tem um DNAzinho aqui laranjado, representei de laranja. O que ela vai fazer? Ela pode assimilar esse fragmento aqui dessa bactéria que morreu, dessa bactéria que foi lisada. O que acontece, galera? Esse fragmento de DNA, ele liga a superfície dessa célula, dessa bactéria, tudo bem? Quando ele liga, ele vai ser jogado aqui para dentro da célula, aqui no citoplasma. Quando ocorre isso, olha só, o fragmento de DNA dessa bactéria que morreu está aqui no meio e depois acaba sendo incorporado ao DNA da outra célula. Desse modo, a célula fica transformada. É um momento de recombinação, porque eu tinha na minha bactériazinha verde aqui, somente o DNA laranjado. Agora eu tenho o fragmento laranjado com esse fragmento rosa que veio de uma outra bactéria. Ou seja, eu tenho um gene a mais, eu tenho uma nova informação genética e esse fragmento de DNA acaba recombinando essa minha bactéria, certo? Agora, nós temos um outro processo de recombinação das bactérias que se chama transdução. Aqui, galera, é uma transferência de genes de uma bactéria para outra por meio de um vírus. Vamos lembrar lá da nossa aula de vírus, quando nós comentamos sobre o bacteriófago, Bacteriófago é um vírus que infecta bactérias. Esse bacteriófago, ele chega, olha só, tá aqui o meu desenho do meu bacteriófago, e ele tem um DNA viral. Vou colocar aqui, DNA viral, que eu represento com a cor rosa. Ele chega em uma bactéria que tem o seu DNA. Então, dentro da bactéria tem um DNA bacteriano, tudo bem? Esse DNA bacteriano eu coloquei aqui de laranja e o DNA viral de rosa. O que vai acontecer, galera? Esse fago T4, esse bacteriófago, ele vai ancorar aqui na bactéria, tudo bem? E ele vai injetar o seu DNA aqui dentro. Então, olha só, o que vai acontecer? Esse DNA viral, ele vai passar aqui para dentro da minha bactériazinha, tudo bem? Ele vai sair daqui, vai descer e vai entrar. Quando ele entra, aí começa uma etapa que nós chamamos de etapa lítica, tudo bem? Onde eu tenho a produção aqui de novas moléculas de DNA, onde eu vou começar a produzir novos vírus. Percebam, com a fase de síntese, a fase de síntese ou biossíntese, como vocês queiram chamar, e depois maturação, certo? Maturação, formação de novos vírus. Nós vamos ter dentro dessa bactéria novos bacteriófagos, certo? Então vocês podem lembrar lá que é o ciclo lítico que a gente mostrou lá do bacteriófago. Galera, nesse momento aqui em que tem a formação do vírus, em que tem esse desenvolvimento, perceba uma coisa, que alguns bacteriófagos carregam informações virais. Esses dois aqui estão carregando DNA viral, que é esse DNA rosa.
Esse outro bacteriófago está carregando um DNA bacteriano. O que aconteceu, galera? Ocorreu um erro e houve um empacotamento do DNA bacteriano. Não deveria, né? Deveria pegar aqui DNA viral. Mas esse fago agora sai, ok? Junto com os outros. Esses aqui carregando DNA viral. Mas esse carregando, olha só, o DNA bacteriano. De novo, ok? Vai carregando aqui o DNA bacteriano. Ele chega em outra bactéria. Quando ele chega, ele injeta o DNA. Só que eu pergunto para vocês, aqui vai começar o desenvolvimento, a formação de novos vírus? Não, pois esse DNA que foi injetado é um DNA de uma bactéria, certo? Percebam, essa nova bactéria que entrou no meio do processo, ela tem um DNA diferente, um DNA vermelho, né? Representei aqui com a coloração vermelha. Ele vai ser incorporado a esse DNA. Desse modo, percebam, eu tenho uma bactéria modificada, uma bactéria com um fragmento que veio de outra bactéria por meio de um vírus. Tudo bem? Esse aqui é o processo de transdução. Esses processos aqui são bem fáceis, são bem falados. Agora a gente tem que falar bastante da conjugação. Olha só. A conjugação também é um processo de recombinação gênica. O que acontece, pessoal? Eu tenho duas bactérias que vão trocar plasmídios, que vão trocar fragmentos de DNA por meio de uma ponte citoplasmática. Geralmente ocorre a doação. Como assim? Eu tenho uma célula doadora e uma célula receptora. Uma bactéria que vai doar e uma bactéria que vai receber o fragmento de DNA. Só que pode acontecer de ocorrer também uma troca entre elas, certo? Então percebam, aqui no nosso primeiro esquema, nós temos uma bactéria verdinha com o seu DNA, aqui nós temos outra bactéria que eu desenhei aqui de marrom com o seu DNA e uma ponte unindo as duas. Nós temos uma ponte citoplasmática, uma célula doadora, outra receptora e o DNA principal. E esse plasmídio que será duplicado. Agora, vamos aqui para o nosso quadrante número 2. O que acontece? Aquele plasmídio aqui, ó, que estava na minha célula doadora, ele acaba sendo, olha só, duplicado. Ele vai ser duplicado, pessoal. Ok, duplicado. E nós iniciamos a transferência desse plasmídio por essa ponte citoplasmática. Esse plasmídio, né, esse fragmento de DNA, vai passar por essa ponte até chegar aqui na minha outra bactéria, na minha receptora. Vamos aqui para o quadrante número 3. Nesse quadrante número 3, a gente pode perceber que a célula doadora ainda está com seu plasmídiozinho verde. Aquele que foi duplicado passa pela ponte citoplasmática, chegando até a minha célula receptora. E no final, percebam, as duas bactérias, tanto a doadora quanto a receptora, estão carregando esse plasmídio. Ou seja, a conjugação nada mais é que uma transferência de material genético por meio de uma ponte citoplasmática. Meus amores, agora entendam uma coisa. Esses três processos que nós falamos, tanto a transformação, quanto a transdução e a conjugação, são formas de recombinação gênica. Percebam, em nenhum desses momentos aqui que nós conversamos, houve o surgimento de uma nova bactéria. Então, eu não posso falar que esses processos são processos sexuados. Esses processos, eles são processos que trazem variabilidade genética, são processos de recombinação gênica. Não se trata de uma reprodução sexuada. Porém, o que acontece? Para a UNB, ok, pessoal? Para a UNB, para a Universidade de Brasília, a conjugação é considerada uma reprodução sexuada. Eita, professor, mas e aí? Se eu vou fazer uma prova da escola ou uma prova de outro vestibular, eu considero a conjugação o quê? Uma recombinação gênica. Conjugação é uma recombinação gênica. Porém,
a UNB, e somente a UNB, considera isso aqui um processo reprodutivo sexuado. Vamos dar uma olhada aqui, ó, nessa questão que caiu no passo 2? Olha só, quando vocês observam a imagem, pessoal, nós temos uma célula doadora, uma célula receptora e nós temos, olha só, o plasmídio que vai ser duplicado e transferido para outra célula, né? No caso aqui, para outra bactéria. Gente, tá claro aqui, ó, muito claro que houve uma ponte citoplasmática e a transferência do material genético. Ou seja, trata-se de uma conjugação, de uma recombinação gênica. No entanto, vamos dar uma olhada aqui nas questões, né, nas opções. Letra A, o processo de transformação. Olha só, desculpa, gente, a pergunta é bem, a figura acima representa o processo de transformação pelo qual as bactérias internalizam moléculas de DNA presentes no meio e as incorporam ao seu material genético? Não, porque esse processo que nós vimos é a conjugação. Aí, pessoal, quando ele fala de transformação, é aquele que nós vimos aqui, ó, no início, certo? Que é qual, galera? Que é aquela assimilação aqui, ó, do fragmento de DNA livre no meio. Esse aqui é a transformação. Lá nós vimos a conjugação. Vamos voltar. B. Uma modalidade de reprodução assexuada, que depende da multiplicação completa do DNA da célula bacteriana. Errado. A reprodução assexuada, nós vimos na aula ao vivo, trata-se ali da fissão binária, não tem nada a ver com o desenho que foi mostrado acima. Letra C, vem ali, ó, a reprodução do material genético da célula doadora por meio da transdução, processo em que o DNA é replicado na forma circular. Está equivocado, olha só. A transdução é aquele processo onde há transferência de genes de uma bactéria para outra por meio de um vírus, tudo bem? Não a duplicação do material genético, como diz a questão. Letra D. Uma modalidade de reprodução em que a transferência do material genético é possibilitada pela continuidade citoplasmática estabelecida entre as células. Pessoal, esse deveria ser o gabarito, na verdade a UNB considerou o gabarito, mas tem um problema. Por quê? Aqui a questão fala que é uma modalidade de reprodução. Não é uma modalidade de reprodução, é uma recombinação gênica. No entanto, a UNB considerou esse aqui o gabarito dessa questão. Então, nós inferimos que a UNB considera a conjugação uma modalidade de reprodução sexuada. No entanto, guardem essa informação. Esse processo que nós observamos aqui na imagem e que a gente trabalhou por último é um processo de conjugação, é uma recombinação gênica, certo? Pessoal, ficamos aqui com a nossa aula sobre recombinação gênica em bactérias. Espero que vocês tenham aprendido. Qualquer dúvida, coloca aí no comentário, manda lá no Google Classroom. Estamos sempre à disposição. Um grande abraço e bons estudos!